gloriosa paz do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Graças a Deus por este canal e pela vida de cada um que está assistindo. Já peço que deixe seu like, seu joinha, compartilhe, contribua e vamos fazer a obra que o Senhor nos entregou, que é missão, ganhar almas para Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Para a nossa meditação nesse momento, a palavra de Deus nos leva lá no livro de Marcos, o capítulo 11, versículos 22 ao 26. E o Senhor Jesus Cristo vai nos dizer assim: E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em teu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crendo que o recebereis, tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai, e tendes alguma coisa contra alguém, para que o Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas, perdoai. Mas, se vós não perdoardes também, vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Meus amados, minhas amadas, aqui a palavra de Deus, ela está nos falando de milagre. Ela está nos falando do poder da oração. Que a oração é o veículo que o Todo-Poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, usa para trazer milagres à terra. Nós estamos falando aqui, irmãos, de milagre, de prodígios, daquilo que é impossível para o homem, daquilo que inimaginável, é daquilo que nós pensaríamos assim: meu Deus, como vamos ver isso? Como é possível realizar tal proeza? E o próprio Cristo responde: é através da oração. O primeiro quesito que o Senhor colocou para nós sobre oração, sobre alcançarmos o favor do Senhor em milagres e proezas foi: tende fé. O livro que mais fez relatos maravilhosos, resumos sobre fé, foi o livro de Hebreus. Hebreus 11 vai dizer para nós assim: fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as certezas das que se não veem ou das que se almejam. Irmãos, firme fundamento. Quer dizer, tá firmado na rocha, tá fundamentado na rocha eterna, no Todo-Poderoso. E temos também a certeza que vamos alcançar aquilo que estamos buscando. Arrepiei todo. Porque a fé, ela tem que nos dar a certeza que o nosso Deus, ele é galardoador, ele é abençoador, ele é ajudador, ele é provedor daqueles que o buscam. Este é o primeiro quesito para ter a nossa oração respondida com eficácia pelo Todo-Poderoso. E logo após ele diz assim: se você disser ao monte, erga-te, lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, tudo o que disser vos será feito. Irmãos, pensa, tudo o que disser vos será feito, se você não duvidar no vosso coração. Amados, palavras são sementes. Nós lançamos a semente. Nós temos a boa semente do Evangelho para lançar, nós temos promessas para receber, nós temos profecias para lançar.
Por isso que nós precisamos andar com Deus. Nós precisamos caminhar com Cristo para que a nossa oração seja respondida. Bendito seja o nome do Senhor, para que o Senhor responda com fogo, para que o Senhor responda com prodígios, para que o Senhor responda com milagres. Que a palavra de Deus diz: o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O mesmo milagre que ele fez quando ele andou aqui na terra, os milagres que ele fez lá no Gênesis, no Êxodo, todos os prodígios maravilhosos que nós temos relato na Bíblia, o Senhor, ele fez e ele pode fazer novamente. Se estiver no projeto de Deus, porque tem alguns milagres. Tudo o que é pedirdes em oração, crendo recebereis. Disse ao monte: erga-te e lança-te ao mar. Quem poderia ter a ousadia de pedir isso para Deus? Irmãos, anterior a esse milagre, houve o milagre da figueira, que o Senhor, ele mandou que aquela figueira produzisse um fruto. Ele foi procurar um fruto naquela figueira. Está relatado aqui em Marcos 11, do 12 em diante. Mas ela não tinha frutos, ela só tinha folhas. Então o Senhor disse: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Ele amaldiçoou aquela figueira e imediatamente a figueira secou. Nós sabemos que na Bíblia o Senhor, ele usou figuras, ele usou coisas que as pessoas conheciam, que as pessoas viam, também para dar uma lição espiritual muito grande, referindo também às coisas do Espírito, às coisas do sobrenatural. Mas o que nós vimos aqui foi uma manifestação física do poder de Deus, porque ele falou a figueira e a figueira secou. E ele disse para os discípulos: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, ainda fará maiores ainda. E disse para não vos maravilhar com isso, porque antes maravilhai-vos de ter o vosso nome escrito no livro da vida. Mas sobre o monte erguer-se e lançar-se ao mar. Amados, eu ouso dizer que o Senhor Jesus, ele estava se referindo a algo mais do que lançar-te ao mar, um monte. Tudo que você pedir será feito, tudo. Então nós podemos dizer assim: mas o Senhor estava se referindo aos problemas. Irmão, se não duvidar em seu coração, mas crer, diz o Senhor, tudo o que disser vos será feito. Irmãos, eu fico maravilhada. O Senhor está dizendo assim: você tem coragem, você tem audácia de dizer, e você tem fé no seu coração para ver? Então você vai ver. Todos os problemas, ousamos crer que o Senhor, ele pode mudar tudo. Ele disse aqui: foi tudo o que disser vos será feito. Lançando a preciosa semente da nossa boca e lançando a palavra de Deus para regar, porque o crescimento, ele vem do nosso Deus. O servo de Deus que anda com Deus é profeta, ele abre a boca, ele fala aquilo que é bom aos olhos do Senhor, que é da vontade de Deus, e ele lança a promessa de Deus, e Deus faz. Porque aqui o Senhor está garantindo que se tivermos fé, se crermos no nosso coração, se não duvidarmos, irmãos, quem pegou essa promessa diz amém, quem entendeu diz glória a Deus, porque é coisa muito maravilhosa. Já pararam para pensar? Tudo que tiveres audácia, fé e força para pedir, para clamar, crendo recebereis. Mas é tudo, aleluias. O segredo é orar, irmãos, é ter fé e crer, irmãos. Se a nossa oração ela não está sendo respondida,
Nós temos, a Bíblia diz, examinar o homem a si mesmo. O que é que tem impedido as nossas orações de chegar no trono da graça? Se o Senhor Jesus já fez o sacrifício tão doloroso, tão grandioso, se Ele rasgou o véu do templo com a sua própria carne, com o seu próprio sangue, e abriu o acesso, irmãos, não tem nada que impede a nossa oração de subir. O Senhor garante isso para nós. Vamos ver o que tem impedido a minha oração de subir, o que tem impedido a sua oração de subir. Vamos ver na palavra. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes em oração, crendo recebereis. Se porventura houvesse algo que estivesse impedindo, que o Senhor venha arrancar. Porque nada pode impedir a oração do servo do Senhor de chegar ao trono da graça, não. O Senhor pagou um preço muito alto para que isso se tornasse real na minha e na sua vida. Nós não temos barreira, daqui para cima não tem barreira. O inimigo ele não pode impedir a nossa oração de chegar no trono de Deus, não. A nossa oração ela tem que subir como um rojão, como um torpedo de vitória, que vai daqui direto no trono da graça. O seu anjo vai na velocidade acima da luz e já chega no trono do Senhor. E o Senhor ele responde, irmãos. Ele garante que vai ser feito, ele garante. Muitas vezes, quando ele não responde de imediato, ele responde. Mas muitas vezes ele diz assim, persevera, espera mais. Às vezes ele está te preparando para receber aquilo ali. Ou então tem alguma situação que precisa ser revista, muitas vezes por nós mesmos, muitas vezes pelo Senhor, na nossa vida. Mas olha só, o 25 vai dizer assim, e quando estiverdes orando, perdoai, e se tens alguma coisa contra alguém, para que o Senhor que está no céu vos perdoe também. Irmãos, falta de perdão impede a nossa oração de chegar ao trono da graça. Isso o Senhor está dizendo claramente aqui no versículo 25. Olha o que pode impedir uma oração de subir. Falta de fé. Fé todo mundo tem, mas fé em ação, fé ativa, fé espiritual ativa. Essa é a fé que faz Deus responder a oração. É a fé que vai fazer que a mão de Deus mover, se o Senhor vai olhar. Sua fé está ativa? Sua fé é suficiente? Porque Deus ele deu uma medida de fé para cada um de nós, foi no ventre da nossa mãe. Mas nós temos que ter a nossa fé em ação. E nós vamos estudar aqui, posteriormente, em outro vídeo, os mecanismos para ativar a nossa fé em Deus. Porque é quesito para a oração ser alcançada. Mas aqui o Senhor está dizendo, tens fé? Crendo de todo o seu coração? Tudo que disser será feito. Mas algo pode impedir a sua oração. Falta de perdão. Se você tem algo contra o teu irmão, teu amigo, teu esposo, teu filho, tua filha, o próximo, seja qualquer pessoa do seu âmbito de convivência, aí você tem um impedimento, porque o Senhor diz também, até na oração do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É lei do Senhor. No coração do homem, da mulher que teme a Deus, não pode haver amargura, mágoa, coisas que causou dor, que causou ferida. Porque o Senhor diz também na sua palavra, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. E ele diz outra vez, vinde a mim. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Ele está dizendo para trocar. Quando nós vamos para Jesus, nós trocamos o nosso fardo pesado de culpa, de pecados, de ignorância, de tantas coisas que carregávamos, nós trocamos. Nós jogamos aqui, Deus mesmo apaga aquilo ali de nós e nos dá o fardo dele, que é leve, que é suave, que não tem mágoa, que não tem falta de perdão, que não tem nada de negativo nele, para que as nossas orações não sejam impedidas. Mas eu estou falando aqui de oração respondida, eu estou falando aqui de poder da oração. E o Senhor diz assim, se não perdoardes, o vosso Pai que está no céu também não perdoará as vossas ofensas. Então, se nós, não basta, olha só o que o Senhor está nos ensinando aqui, irmãos,
Não basta apenas nós pedirmos perdão a Deus, nós temos também que perdoar o nosso próximo para então alcançarmos o perdão do Senhor. Por quê? Já estás limpo pela palavra. Então, se você perdoou o seu irmão, automaticamente vamos pedir perdão ao Senhor. O Senhor vai nos perdoar, porque todos somos pecadores, pecamos todos os dias. Então nós precisamos desse perdão que vem do alto e temos também que doar o nosso perdão para o próximo. Isso aí é sucesso, sucesso na oração. Você pode chegar ao trono da graça, a sua oração pode chegar ao trono da graça. Irmãos, de seu monte, erga-te, lança-te o mar. Irmãos, vamos ter ousadia a chegar-vos, pois, ao trono da graça com confiança, é o Senhor que diz. Vamos ter ousadia, porque o Senhor, Ele se agrada do seu servo ter ousadia. Ele falou, ser forte e corajoso, eu sou contigo. Irmãos, Ele é o Deus, Ele é o nosso Pai. Que filho que tem receio de chegar diante do seu pai e pedir alguma coisa? O filho sabe o jeitinho de chegar. Pai, eu estou precisando disso, pai. Não é verdade? Nós temos nosso jeitinho de dobrar o nosso joelho, de clamar, de chorar. Nós podemos chorar, nós podemos expor o nosso problema a Deus, rasgar o nosso coração, porque Ele sabe todas as coisas, mas Ele quer ouvir o seu filho pedir. Ele diz, clama a mim. O Senhor, Ele quer que nós clamamos a Ele. E que conforto, que alívio que traz para nossa alma. Clamar ao Senhor, interceder, adorar, porque oração é forma de adoração. Oração é adoração linda que sobe, é maravilhoso. Irmãos, dizer ao monte, erga-te, lança-te o mar. Todos os tipos de problemas, desemprego, enfermidade, aquela doença que não tem cura na medicina, aquele problema de saúde que o médico fala, isso é psicológico, isso aí não tem remédio para isso não, irmãos. A cura disso se chama Jesus Cristo. O remédio vai vir mediante a oração. Agora eu quero saber, quem não tem nenhum problema, levanta a mão que eu quero ver. Quem não tem nenhum problema? Quem não tem nenhuma causa para colocar diante de Deus? Quem não tem nenhuma luta, nenhuma? Porque aquela pessoa que nós olhamos para ela e pensamos, esse daí vive em verdes pastos. Esse é feliz. Olha o sorriso. Olha a vida dessa pessoa. Ah, irmãos, creia. Todos têm algum monte para suplicar a Deus que lança ao mar. Porém, é nós que temos que liberar a palavra. Erga-te e lança-te ao mar, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, e Deus, Ele faz milagre sobrenatural. Não é só na dimensão espiritual, não é só nas causas difíceis, não é só nestas áreas que nós vemos, é saúde, é desemprego, é problemas familiares, às vezes um problema no trabalho, uma limitação, às vezes nós queremos que Deus acrescenta também na nossa vida talentos, dons, porque nós podemos pedir tudo isso para Deus em oração. Mas, irmãos, vai além. Eu ouso dizer para vocês que Deus, Ele faz milagres também na dimensão física. Deus faz milagres, irmãos, de alteração na natureza, de fenômenos naturais, visíveis aos olhos humanos, porque Ele está dizendo aqui, tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis. E Ele deu um exemplo do monte. Eu quero dizer para os irmãos que isso aqui não estava se referindo só a questões espirituais, não. Ele estava dizendo, Deus mexe na natureza, mexe. Ele tem todo o poder, Ele é o Criador de todas as coisas, basta uma palavra do Senhor. Nós temos exemplos de profetas maravilhosos que pediam e Deus movia a natureza, Deus movia tempo, movia a natureza, realizava fenômenos maravilhosos aos olhos do homem, porque Deus, Ele é Deus do impossível. Ele quer fazer porque Ele pode, e só Ele que pode. Eu quero dar um exemplo bem visível disso aí, de milagre
do sobrenatural para nós, que Deus mexeu na natureza, porque ele está falando aqui de mexer na natureza, dizer para o monte, erga-te, lança-te o mar. E a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Você crê nisso? Você crê que Deus pode fazer isso? Você crê? A palavra diz, ele já fez. Ele já fez na sua palavra. E todas as coisas que ele fez na sua palavra, ele pode fazer hoje. Só que hoje muitas coisas o Senhor ele vai fazer em dimensões menores. Ele age de acordo com a nossa fé. Ele age de acordo com a nossa fé. E grandes coisas o Senhor já fez nessa terra. E ele vai fazer. E ele faz. Ele faz todos os dias, ele faz. Porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. E ele é todo poderoso. Então, às vezes o monte é um problema. É uma luta travada ali pessoal. Uma coisa que ninguém sabe que você tem ali. Mas é o seu monte. Então, o seu monte de problema. Então, você vai orar. Dobrar o seu joelho. Entregar isso na mão de Deus. Com fé. Com oração, com fervor. Com o seu devocional com Cristo. Pode chegar diante do Senhor e dizer: qual é o seu problema hoje? Qual é a sua luta hoje? Deus, ele está aqui. A Bíblia diz que eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, achegai-vos ao Senhor, purificai-vos e vos recebereis, diz o Senhor. Porque o Senhor, ele já rasgou esse véu de iniquidade. Então, nós podemos nos achegar ao Senhor e nós vamos ter resposta. E Deus, ele gosta de surpreender com as suas respostas. Quando Deus, ele diz espera, ele tem propósito na espera. Mas, irmãos, eu tenho visto Deus agir rápido. Tem certos tipos de oração, irmãos, que Deus age rápido. Nós temos que aprender a maneira correta de orar. Não temos técnica, não. Orar é falar com Deus. Mas você quer ver sua oração ser respondida muito rápido? Mostre para Deus uma promessa da palavra dele. Deus, ele diz que ele vela sobre a sua palavra para que ela se cumpra. Velar, irmãos, velar. A impressão que dá é que pega uma luz ali e fica em cima ali olhando. Não quer dizer, os olhos do Senhor, ele está atento à sua palavra. Porque tudo que ele prometeu na palavra dele, ele vai cumprir. A Bíblia diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar. Que nem um tio, nem um jota se obtirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então o Senhor, ele tem prazer de cumprir a sua palavra. Nunca vai deixar de cumprir. Se você viu uma promessa na Bíblia, fazendo seu devocional com Deus na palavra, se você viu ali, Deus prometeu isso na palavra dele, pode colocar diante dele, fala, Senhor, eu vi na tua palavra, o Senhor prometeu fazer isso, Senhor, eu quero isso na minha vida. Irmãos, Deus vai olhar, a primeira coisa que ele vai olhar para dentro de você, você tem fé para isso? Tem? Perdoou seu irmão? Perdoei. Deus vai te dar. Deus vai te dar. Irmãos, temos uma passagem maravilhosa aqui que eu amo. É das minhas passagens prediletas da Bíblia. Josué, capítulo 10, versículos 12 ao 15. O sol e a lua são detidos. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu aos amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. O sol se deteve, veja, o sol se deteve. A lua parou. Pensa, o sol se deteve, a lua parou. Ah, como me regozijo de pensar numa coisa dessa. Oh, Senhor, eu quero ver isso, é maravilhoso. E pela palavra nós podemos ver, está tudo aqui registrado, para que nós possamos ver pela lente de Deus o que o Todo-Poderoso fez naquele dia. Até que o povo se vingou dos seus inimigos.
Isso não está escrito nos livros do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois deste, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejou por Israel. E tornou Josué e todo o Israel com ele ao arraial a Gilgal. Irmãos, o versículo 13: o sol se deteve e a lua parou. Nós não temos mais relatos bíblicos sobre esse fenômeno incrível que os homens estão tentando explicar de todo modo através da ciência. Só que ciência não tem vez com Deus. Deus desafia a ciência, Deus desafia a física, astrologia. Tudo que foi criado por homem, Deus está muito acima e muito além. Então, se a palavra está escrita aqui que fez, Ele fez, porque a palavra dele é a verdade, ela é pura, ela é eficaz, ela é poderosa. Irmãos, um homem, eu fico maravilhada com isso, um homem teve audácia, porque isso aqui chama audácia, coragem, ousadia. Não foi à toa que o Senhor disse para Josué: ser forte e corajoso, eu sou contigo. Esse homem manifestou uma coragem incrível, que nenhum outro homem teve essa audácia de dobrar um joelho e falar com o Todo-Poderoso: Senhor, faz o sol parar, faz a luz se deter, que nós queremos derrotar os nossos inimigos hoje. Nós não queremos ficar aqui guerreando hoje, amanhã e depois, não, Senhor. Nós queremos vencer hoje. Como se ele estivesse dizendo assim para Deus. Eu imagino assim que o Senhor, do alto, tô toda arrepiada, do alto do seu sublime trono, se inclinou, ouviu aquele torpedo de bênção de Josué que subiu, o anjo, e chegou muito rápido no trono de Deus, e o Todo-Poderoso, soberano, se inclinou. Seja feito, meu filho. O Senhor, ele só dá uma palavra, ele só olhou para a lua, olhou para o sol, para. E os cientistas tentam explicar o que aconteceu com a Terra quando o Todo-Poderoso deu uma ordem e parou o sol, parou a lua. Eles acham que a Terra, eu imagino que a Terra, estava lendo aqui, a Terra, eles dizem que a Terra gira em torno do próprio eixo. Então a Terra está ali girando, girando, girando. O Senhor mandou parar, só parou, a Terra deu aquela brecada, parou tudo. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Fiz uma breve pesquisa aqui sobre os vales. Irmãos, vale de Ajalon e as colinas ao redor de Gibeon. Lugar maravilhoso. Vale imenso, todo verdejante, lindo, 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 lindo. As colinas ali em volta, maravilhosas. E Josué ali posicionado com o exército de Israel, diante dos amalequitas, os inimigos do povo de Deus, que Deus prometeu que ia exterminar aquele povo ali. E aquele homem diante daquele vale maravilhoso, naquele momento de guerra, aquele confronto ali, Israel prevalecendo, aquele homem dobrou o joelho e pediu para Deus um dos pedidos mais ousados que eu já vi na Escritura: Deus mexer com os astros para atender a oração de um homem. Irmãos, a Bíblia também relata que nunca mais houve um dia semelhante àquele. Mas Deus, Ele pode fazer proporção menor desse milagre, porque hoje Ele prometeu, Ele mostrou aqui, Ele revelou que nunca houve antes desse dia e nem depois tal dia aconteceu. Mas eu creio que Deus, Ele pode fazer isso na vida do servo fiel, o servo que anda com Deus, de mexer sim na chave do tempo. Nós temos relatos bíblicos também que comprovam que Deus, Ele mexe na chave do tempo.
quando o apraz, para atender a oração de um servo. E eu já vou ter que ficar por aqui, por causa do tempo, mas eu tenho uns relatos maravilhosos aqui sobre o poder da oração, que eu quero testemunhar com os amados irmãos e irmãs. Vou prosseguir no próximo vídeo. Agradeço a todos, peço que deixe seu like, seus comentários, que contribua também com a chave Pix que vai estar na descrição e colabore com a obra missionária. E que o Senhor abençoe cada um. Pai amado, querido, todo-poderoso, bendito seja o nome da Tua glória por essa promessa maravilhosa, que o que pedirmos em oração, crendo o Senhor nos dará. Nós depositamos em Ti a nossa confiança e depositamos, meu Deus, os nossos pedidos aos Teus pés, com a certeza que o Senhor já nos deu. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome e apresentamos diante de Ti, meu Pai, os montes que porventura houvesse em nossas vidas. Eu apresento aqui agora a vida de cada um que está ouvindo esse vídeo, que ore comigo nesse momento, que peça a Deus, que te dê força e que tenha audácia para clamar ao Senhor e dizer: lança-te ao mar, porque o Senhor prometeu que Ele assim o fará se crermos. E outra vez Ele diz: se creres verás a glória de Deus. Então nós pedimos ao Senhor, meu Deus, que nos revista, que nos capacite, para que nós possamos dizer ao monte, conforme vimos nas Escrituras hoje. E nós louvamos e bendizemos o Teu nome, porque o Senhor já fez tudo isso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados.